Olá, bom dia. Hoje é uma quarta-feira, são 7h21 da manhã do dia 17 de agosto de 2022 e vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Vamos começar. E o que seria o começo? Talvez a gente devesse perguntar, sim, a ciência do lugar. Mas a ciência de tempo em tempo se perde num labirinto de coisas que é muito difícil a gente buscar sustentação. Sustentação naquilo que a ciência está a apresentar. Uma dessas coisas é a gente não saber. É a gente não saber separar coisas simples no lugar. Assim, Deus esteve a me solicitar. Sim, Deus disse. O que seria pescar? Eu disse, puxa vida. Pescar é algo que a gente não consegue mesmo realizar se a gente, se a gente não voltar ao tempo em que a gente saía para a diversão conceituar. E tinha mesmo parque para você escolher até roda gigante. Para ali você estar. E deixar seu pensamento encontrar, sim, motivos para você se alegrar. Assim a ciência saberia mesmo o sentido de depressionar. Sim, era preciso saber o que de fato estava a acontecer. Desde então, Deus esteve a me dizer: sim, sobrou para você. Deus disse assim: Santo Deus, olha, vai sobrar para você. Eu não sei porquê, mas eu acho que vai sobrar para você. Aí eu sentei. O quê? Santo Deus, eu sentei, eu levantei, eu rastejei, eu mergulhei, eu enrolei. E, e foi assim que Deus me disse. Deus me disse assim: o que você está a realizar? Eu disse, coisa simples no lugar. Mas Deus me disse, você não acha que realizar tanta coisa simples assim não vai lhe cansar, não? Eu disse ao Senhor, é porque de fato é preciso a gente separar, sim, o O do H. E quando a gente realizar a separação do O do H, é que a gente vai saber a função do CO2 do lugar. Assim a gente não vai, de fato, arriscar entrar no fogo, sim, para se queimar. É preciso ter uma ideia, sim, do que é de fato resfriar, do que é esquentar e do que é de fato e mornar. Deus então me disse: será que a gente vai conseguir alcançar isso tudo que aqui está a se passar? Eu disse para Deus: se a galinha tirar o dia para botar, com toda certeza o ovo não vai cozinhar. Ainda que a galinha, comece de fato a esquentar um cantinho aqui, um cantinho acolá, procurando o melhor lugar. O ovo vai estar na temperatura certa para qualquer um usar, mas se a gente não souber
não souber mesmo buscar um entendimento que a galinha está a nos dar, aí é fria. Não, aí é fria no lugar, é fria no lugar, e a gente vai ter um caminho longo. Olha, mas Deus me disse, olha Maria de Cássia, desde que a gente resolveu ignorar, desde que a gente resolveu ignorar ciência do tipo particular, e a gente passou de fato a generalizar, o resultado é algo que a gente insiste mesmo em querer, de algum modo, buscar. O problema é o que nós devemos buscar, sim, porque quando a gente sai para pescar, a gente não sabe. A gente não sabe o peixe que vai fisgar. E a gente é obrigado, de fato, a levantar, tirar o peixe do lugar e, de fato, olhar e saber. E saber se a gente vai jogar lá ou se a gente vai separar para a gente comercializar. E depois que a gente começou, de fato, ah, olhar aqui, olhar acolá, e a gente passou, sim, a despontar, sim, como gente grande no lugar, sim, porque núcleo não é uma coisa fácil de lidar. Nem todo mundo gosta de ser nuclear. Muitos gostam mesmo de a margem ficar. Sim, para ninguém desconfiar que ele estará a bicar do ovo que a galinha esteve a chocar. Foi assim que a coisa esteve de fato a desandar. Sim, esteve a desandar mesmo. A gente tinha até um bom acordo. Sim, um bom acordo do tipo nuclear. Mas disseram que a margem a gente iria ficar. Que esse acordo era bom abortar, procurar de fato um outro meio da gente levantar poeira em alto mar, que desse jeito não iria dar, que havia uma certa desconfiança. Olha, foi tanta coisa a se falar que eu ouvi mesmo o galo cantar, a galinha cacarejar e de repente um sepultamento, quer dizer, um cemitério e tanto a se formar. A questão é que nem tudo que costumam falar, a gente costuma considerar. Bem verdade que nesse caso é difícil mesmo a gente não considerar. A lista, sim, a lista de desaparecidos é muito grande no lugar. A lista de desentendido e também uma confusão danada, sem contar aqueles que insistem em falar que gente que não sabe se comportar tem que de fato entrar, sim, dentro do acordo nuclear. Eu não sei não, mas desde que a gente resolveu inventar, sim, sabe como é que é? Guerra de facção no lugar. Eu não sei se isso foi uma coisa boa de se criar. Porque uma coisa é de fato bala. Se bala, a gente socar. A outra coisa bem diferente é a gente pegar, sim, sabe como é que é? Gente, para um acordo firmar e depois a gente não saber exatamente onde ir enterrar. A questão é a gente saber um bom cemitério. A gente precisa um bom cemitério de fato criar. Sim, porque a gente pode de fato enterrar, o tempo pode de algum modo passar e depois a gente de fato levantar e aí de fato fazer o reconhecimento no lugar sem de fato ninguém nos imputar.
Sim, aí a ciência poderia, de fato, a ciência poderia nos ajudar. Sim, porque se não tem nenhum corpo lá, um outro corpo eu vou poder de fato jogar e falar que alguém esteve a desovar e que é conversa daqui, conversa da lá e que pronto. Aí a família vai poder enterrar. É, ninguém gosta. Não, ninguém gosta mesmo de enxergar, sim, carne podre no lugar. É preciso o tempo certo. É preciso o tempo certo da coisa. Sim, da coisa pipocar. Vermo não é uma coisa simples, mas é só a gente saber a forma certa de enterrar. É melhor num saco colocar, porque vai facilitar. Sim, vai facilitar na hora que a gente precisa de fato. É, é, ai, expurgar. Santo. E por que eu estou de fato a levantar assunto que a gente jamais iria acreditar? A questão foi o menino. O menino disse para eu, de fato, no necrotério entrar. Eu disse para o menino, essa história não vai prestar, essa história não vai prestar. Mas o menino me disse, olha, entre no necrotério que eu vou lhe esperar na porta da Secretaria de Segurança Pública do lugar. Eu logo disse, meu Deus, olha, com São Paulo eu não quero brigar. É uma confusão e tanta. Mas o menino me disse, eu vou lhe esperar na porta da Secretaria de Segurança Pública do lugar. Mas antes é preciso você, de fato, checar o necrotério do lugar. Eu achei esquisito. Olha, eu não queria não. Eu não queria não, mas o menino me disse, é melhor isso do que correr perigo. E eu fui mesmo lá no necrotério. Olha, eu pensei que não era permitido cemitério assim a céu aberto. Não, eu pensei que não era permitido, não. Um lugar desse de civilização, onde a gente arrota. O quê? O problema, de fato, é arrotar caixão. Arrotar caixão, gente pobre de montão. Aí eu logo abri falação, falei, santo Deus, eu nem sabia que era permitido arrotar caixão. Aí tira certidão. Aí a família comparece muitas vezes de montão para de fato depositar. Por quê? Sim, o morto. Ô, santo, o morto tem ascensão. Aí deposita lá. Aí, quando eu menos espero, eu tô vendo gente chegar. O corpo ali desenterrar. E aí pronto, a entregar para uma espécie de... Como é o nome daquilo, meu santo? É uma espécie de reconhecimento, quer dizer, é uma espécie de lugar onde, de fato, a polícia vai testemunhar que aquele desaparecido alguém esteve a encontrar e é preciso a família, de fato, buscar o corpo, sim, para examinar e aí o laudo cadavérico tirar e a certidão do óbito enviar. Eu não estava a gostar. Não, eu não estava a gostar, eu não estava a gostar. Mas me disseram que é uma fortuna e tanta que se costuma gastar para um ente querido enterrar. E que desde então que a vala estiveram mesmo a financiar. Que aí pronto, é uma facilidade, sem de dinheiro ganhar. Dizem que até a frota nuclear, estiveram mesmo a renovar. Disseram mesmo que até doutor resolveu avião comprar. Olha, eu até ouvi falar que gente esteve a generalizar, sim, dando a... Sabe como é que é, né? Essa gente, essa espécie de potentade, sim, deram de fato o status de celebridade. Olha, é uma coisa assim de você ficar... O quê? De você osso mastigar, osso mastigar, e o tempo todo você ter motivo para arrotar. Disseram que tiveram que sortear.
A briga era muito grande, a briga era muito grande, cada um queria administrar. O ostentório, quer dizer, o, como é que fala o nome? Era uma coisa assim, aí resolveram de fato, o quê? De resolver acordar. Aí foi o mesmo que mapear, porque, sim, sabe como é que é? Tinha que mapear. Sim, porque gente morre em tudo e quanto é lugar. Gente morre em tudo e quanto é lugar. Mas disseram que não era assim muito bom. Se no Morumbi, de fato, o ostentório parar. Aí resolveram acordar. Chamaram o cemitério de cunho particular para algum tipo de morto enterrar. Disseram que era bom, de fato, não levantar. Sabe como é que é esse tipo de apartheid? Não, disseram que não era bom, não, que ali quem de fato, nas proximidades, quem viesse de fato a nos deixar, que era de fato preciso o Morumbi aceitar, dando condições de vida para o morto ali estar, para ninguém desconfiar de, sabe como é que é, né? De vala a céu aberto. Aí, com isso, de fato, é assim, uma espécie de desenhar. Aí chamaram um certo deputado do lugar. Ele tinha até um certo, ele tinha até um certo capital colocado no lugar. Foi assim que ele conseguiu separar. Mas ele, quando conseguiu separar, ele disse que era bom não sepultar. Assim, gente que pudesse de fato, sabe como é que é? Ali Caixão questionar. Que isso poderia abrir porta para, sabe como é que é, juiz investigar. Aí disseram para ele que isso, de um modo assim, geral, não poderia de fato acordar, não, porque se juiz viesse a desconfiar que tinha essa história de elitizar, como é que ele iria justificar que no Morumbi qualquer um poderia enterrar, desde que a família viesse a solicitar? Aí foi um tal de o quê? De pega. Se pega para pensar, pega para pensar, pega para pensar. E era tanta gente a pensar na melhor maneira da coisa ali se solucionar. Aí resolveu um cartório de ofício criar. Disseram que era melhor, de fato, criar um tal cartório de ofício para ali morto registrar. Se de fato alguma coisa viesse assim, a complicar, que era melhor a certidão de óbito nesse cartório de ofício criar. Sim, porque ali poderia ajeitar. Sim, refazer, reentrar. Mas quando de fato o dono, o quê? O dono do cartório mais famoso do lugar esteve a escutar a possibilidade de um certo cartório de ofício criar, fundar, só para a certidão de óbito. O quê? Tirar. Foi o mesmo que levantar poeira em alto mar. O quê? O homem parecia de fato que ia infartar. Até no deputado, o que ele queria dar. O que foi uma briga tão grande no lugar, uma briga tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que tiveram que chamar, o que tiveram que chamar um certo bicudo no lugar. Esse de algum modo sabia apartar, não sabia apartar, era doutorado, tinha ciência parlamentar, sabia um acordo firmar, aí chamaram o tal de bicudo. Esse passou a escutar as possibilidades do tal cartório se criar. Quando ele ouviu todas as possibilidades, ele resolveu de fato enxergar o outro lado. Sim, o lado que o dono absoluto do cartório mais famoso do lugar estava a falar. Que isso era mesmo que levantar possibilidade para até ele chegar. Aí o tal de Bicudo
resolveu colocar de fato dentro do Paquará. Ficou horas ali, parecia que o tempo não ia passar. Escutava, escutava, nada falava. O outro esbravejava, esbravejava, escutava. Aí, quando acabou de escutar, ele então disse: vamos de fato separar. Vamos separar. A gente não precisa um outro cartório de ofício tirar. Isso pode de fato levantar poeira em alto mar e aí alguém desconfiar do que aqui se costuma realizar. Eu sugiro de fato uma porta ali colocar. E a gente escolher quem vai essa porta administrar, para morto ali entrar, sem ter que levantamento cadavérico se passar. Fazer de uma maneira em que a família vai gostar e receber assistência do lugar, dando à família a certeza de que o morto estiver a honrar. Aí resolveram casar. Casar é tipo sim, porque olha, se é preciso abrir uma porta no lugar para alguém administrar e de fato juiz não investigar, aí resolveram de fato na Secretaria de Segurança Pública entrar e determinar quem iria de fato tirar certidão. Sim, é, sim, quem iria de fato tirar a certidão para enviar para o cartório de ofício, apenas respaldar. Olha, eu não estava a gostar. Não, eu não estava a gostar, não. Era uma coisa tão grande, quer dizer, era uma complicação tão grande no lugar que eu disse, olha, o menino esteve comigo a encontrar nessa tal de Secretaria de Segurança Pública desse lugar. Olha, eu não sei não. E se eu tiver que ir no cemitério entrar, eu não sei não. Eu não sei não, eu vou ter que vomitar. E quando lá eu estava, de fato, sentada, esperando, né? O menino chegou, falava, saiu, disse que tinha que, de fato, encontrar o que é cana. Sim, cana em alto mar. Eu disse, ai, meu Deus do céu, meu dente vai cariar. Se o menino trouxesse tanto de cana para eu mastigar, aí pronto. Aí eu vi o menino chegar. Aí era só cham, 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 pá. Eu olhar ele, chap, 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 tá. E eu olhar ele, chap, chap, chap. Eu falei, santo Deus, eu vou ter que de fato chupar cana nesse lugar. Aí ele me disse, espera assar. Eu falei, santo, eu vou ter que esperar a cana assar. Mas ele me disse, espera assar. E não vai poder o trocadilho. Como eu disse, não vai poder o trocadilho usar. Você sabe que eles não vão conseguir interpretar se você usar o trocadilho do lugar. Aí eu, calada. Quando de fato ele terminou, aí veio o fogo purificador. Dum, Deus mandou. Aí, canação, deu comendo, canação, deu comendo, canação, deu comendo. Aí eu vi de fato o morto chegar. O morto chegou, sentou lá, e aí você vai me falar. Eu ouvi dizer que você está a rever a morte nesse lugar. Tem espaço para eu te falar? Eu poderia de fato, não, eu poderia de fato até ai, vomitar tanta cana, mas o menino me disse que eu não podia o trocadilho usar. Aí sentou e começou a falar. Olha, eu sempre estive a falar que essa história de deixar
de deixar Gilmar ser dono absoluto do cartório, que isso não iria prestar, que ele iria descartar quem ele viesse a desejar e que a Secretaria de Segurança Pública seria obrigada a tirar certidão de óbito, cada vez que assim ele viesse de fato a caixão enviar. E foi o que esteve a se dar. A gente é que nunca quis levantar morto no lugar. E desde então, o próprio filho de quem um dia estava a governar, que, sabe, tiveram que enterrar, a própria Secretaria de Segurança Pública teve que, de fato, a certidão de óbito tirar e mandar para o cartório mais famoso do lugar para, de fato, o governador enterrar e ainda um acordo firmar, porque senão a coisa iria piorar. Aí eu tive até vontade. O quê? Sim, eu tive até vontade de usar o trocadilho, sim, porque a cana assar. Mas o menino me dizia, eu a minha boca costurar, que eu não poderia falar sacana. Ah, sacana, não podia falar não, não podia falar não. Eu jamais esse linguajar estive a usar. Nunca gostei, nunca gostei. Mas aquele que sentou lá para falar, chegou, abriu a boca e foi ele que esteve a falar. Olha, eu vou logo lhe dizer. Se tem alguém que sabe de fato. Aí eu olhei pro menino, o menino disse. Eu disse, santo, mas eu não costumo esse linguajar. Eu jamais iria falar um linguajar desse, não faz parte. Quem convive comigo sabe que eu jamais iria usar palavras desse tipo. Mas o menino me disse, apenas vai escutar. Aí ele começou de fato, o quê? Palavrão. O quê? Começou assim. Eu não sei não. O quê? Olha, foi tanto palavrão, 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 palavrão. Era tanto palavrão que eu disse, santo, por que que tá falando tanto palavrão assim? Mas aí o menino me disse assim, todo mundo que com ele esteve de fato a conversar, sabe que ele usa palavrão o tempo todo para se comunicar, que não existe uma outra palavra que ele de fato sabe usar. Até nos textos que ele fazia para de fato enviar, os palavrões estavam lá. Ele fazia questão de deixar. E ai de quem viesse de fato a tirar, porque ele dizia que era a única maneira dele se identificar e que não era justo tirar a identidade dele lá. Aí eu disse, meu Deus do céu. Além de ficar aqui ouvindo o quê? Ele o tempo todo a falar sacana, 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 sacana. O homem falava tanto palavrão, tanto palavrão, tanto palavrão e canaçá, canaçá. E o menino lá. Ó, pra mim, eu escutando, aquilo já estava mesmo a me angustiar, a me angustiar. Mas o menino disse, deixa o homem desabafar. Aí eu disse, santo, se ele está a me falar que em todo documento que ele esteve a assinar, tem todos esses palavrões que ele está a soltar, eu tenho que dizer, meu Deus, não é possível. Mas ele me disse assim, um dia Bicudo veio me visitar. Ele me disse para uma certidão de óbito eu tirar. Eu disse para o Bicudo, se você quiser, você mesmo vai tirar. Essa certidão eu não vou lhe dar. O bicudo quase esteve a me esfaquear. Foi, de fato, uma briga tão grande no lugar, que eu quase mesmo tirei o bicudo daquele lugar. Mas o bicudo não ficou satisfeito, não. Com o governador foi queixar. Me disse que eu estava a recusar a tirar tal certidão de óbito que ele estava a solicitar. O governador mandou me chamar. Eu disse para o governador.
Todos sabem a minha maneira de trabalhar. A minha identidade vai ficar. Eu não vou generalizar só porque bicudo não quer assinar a própria certidão de óbito que ele está a me solicitar. Se o senhor quiser, o senhor pode, de fato, me tirar de lá. Mas essa certidão eu não vou tirar. E palavrão o homem começou a falar. O homem até me disse assim, o bicudo, naquele dia, voltou a me visitar. E chegou, de fato, com a cara de que não estava a gostar. Mas trouxe toda a documentação. E até me disse, assista à televisão. E depois você me chama para buscar o caixão. Naquele dia resolvi, de fato, com o governador conversar. Falei para o governador que o bicudo iria tirar a tal certidão, que ele mesmo iria se responsabilizar, que o levantamento cadavérico que ele mesmo iria realizar, que naquele dia eu sequer iria comparecer para trabalhar. O governador então me disse, venha para cá que eu preciso contigo uma coisa a acertar. Naquele dia foi bicudo que de fato estava lá. Ele não podia de fato naquele dia ali trabalhar. Mas como era do interesse dele, era de cunho particular, ali ele resolveu ficar. E ele mesmo resolveu tirar a tal certidão de óbito que com o governador foi encontrar. Naquele momento ali, ele me disse que o governador deu para ele, de fato, um presente assim de cunho particular. Era um carro bacana, um carro que ele jamais esteve, de fato, nem sequer desejar. Mas o governador disse que era bom ele aceitar, que ele poderia de fato um dia precisar, que a família ele tinha que de fato resguardar, que era a melhor maneira do governador compensar todo o trabalho que ele tinha no lugar e que com o adiantar ele poderia de fato até se retirar e um outro cargo ocupar sem deixar de fato a mágoa. Ele então me disse que naquele dia o governador estava de fato com uma conversa que ele não estava a gostar. Porque além do carro, o governador resolveu de fato comprar uma casa muito bacana para ele de fato férias tirar. Ele então disse para o governador, eu não posso aceitar, mesmo porque a própria família vai desconfiar. O meu salário não vai justificar nem o carro nem a casa que o senhor quer me dar. Dessa forma, eu vou me prejudicar. Uma coisa sou eu trabalhar, certidão de óbito eu tirar e as minhas digitais eu colocar lá. A outra coisa bem diferente é o senhor me presentear e eu ter que de fato no necrotério entrar. E aí eu tenho certeza que vão me degolar. O Senhor está a me dar aposentadoria para a minha família ter como se sustentar e não poder processar nem o Senhor, nem aqueles que com o Senhor, se estiver a se juntar para da minha vida participar. Ele então me disse, daquele dia em diante, nunca mais eu pude descansar. Porque eu tive que me acidentar. Sim, pedi, sabe como é que é? Aposentadoria. Sim, e não foi por acidente, quer dizer, tempo de serviço. Eu tive mesmo que aceitar um conselho de cunho particular. Um amigo veio me visitar e disse, é melhor se aposentar. Aposentar, dizer que inválido você esteve a ficar. Um laudo eu vou lhe dar e você vai poder se retirar. E é bom no interior você morar. Saia da capital. Eu não queria mesmo. Sim, ele me disse assim, eu não queria mesmo sair daquele lugar.
tinha medo, tinha medo de alguém me executar. Mas ele me disse que era o melhor se realizar, que era bom de fato eu me aposentar, que no interior eu iria morar. Eu nem pensei que ele estava a me engabelar, porque era um amigo de cunho muito particular. Mas eu não estive a desconfiar que ele estava apenas a me dar um caixão, um caixão parlamentar. E, e foi assim, e foi assim que os meus olhos estiveram a fechar. Eu saí da capital, no interior fui morar e com o desenrolar, o meu corpo, o meu corpo estiver a encontrar. Disseram que vieram me assaltar e como de fato eu estava com dificuldade, sim, em atirar e assim puderam me alvejar, eu não tive chance, aquela conversa toda. E aí, pronto, eu tive que aceitar. Daquele dia em diante, bicudo. Bicudo soube de fato assenhorar. Bicudo soube costurar qualquer coisa. Qualquer coisa que Gilmar viesse a solicitar. Até a morte. Sim, a morte lá. Sim, de um certo popstar. Até a morte de um certo popstar. O bicudo soube de fato costurar. Esse popstar, ninguém nunca esteve de fato a considerar. Sim, como um sócio do cartão de visita que Bicudo costumava de fato apresentar. E quando o Bicudo soube que o Popstar estava de fato a tirar muito mais do que eles estiveram a acordar, o Bicudo resolveu descartar. O próprio Bicudo fez questão de levantar a certidão de óbito, tirar e mandar para o cartório. Sim, para o cartório mais famoso do lugar. Eu fiquei ali, com medo danado. Sabe como é que é do homem resolver de fato esticar. Aí eu tremia como vara verde, mas o menino me disse, respeite de fato a condição do lugar. Aí eu vi a autoridade passar. O que fez de vara verde? Eu compreendi o medo que existia naquele lugar. Toda a autoridade que passava tremia como feito de vara verde. E o próprio cargo não conseguia administrar. Eu então disse assim, meu Deus do céu, como é que essas pessoas puderam deixar o crime organizado se criar, a ponto da própria autoridade se borrar com as coisas do lugar e não ter mesmo poder nenhum sobre o lugar. Tudo aquilo que se costuma passar é plano à beira-mar. Plano à beira-mar com o próprio PCC a assinar. Sem, sem de fato ter medo de enviar para os secretários do lugar. Tá lá. Tem até gente que esquece, sim, esquece o pseudônimo que está a usar e assina com o próprio nome de cunho particular. E isso passou, de fato, a dominar. Quando de fato uma empresa, eles costumam de fato fundar, manda de fato o plano de serviço para o secretário executar e a empresa beneficiar. Aí a empresa costuma de fato herdar algum tipo de coisa que o secretário vai determinar e aí pronto, o dinheiro por ali vai passar e a lavanderia vai de fato tudo rolar.
A coisa foi tomando uma proporção tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente costuma de fato solicitar o nome das empresas, o nome das empresas. Se é assim, sem mais ninguém se preocupar. Manda para os cacifes do lugar, ó, envia o nome das empresas. Porque é necessário de fato uma faxina, é necessário de fato vacinar, é necessário de fato o hospital público restaurar, é necessário, aí manda o nome das empresas. E aí a coisa esteve a se dar de uma tal maneira que as empresas grandes passaram a contratar aquilo que de fato o sistema público esteve a criar. Para de fato, para não perder o seu próprio lugar. E aquilo que era uma coisa que poderia nos beneficiar, passou o tempo todo a nos prejudicar. Porque você tem que pagar o mar. Sim, para o mar não lhe prejudicar. Porque se uma propaganda negativa, ai, o mar de fato, olha, realizar, ai, é um prejuízo de tanto no lugar. Todos vão cobrar, vão querer tirar uma casquinha. Aí o mar o tempo todo sabe avaliar. Sabe como é que é usar o vale no lugar? E aí pronto. Aí político tem que pagar de fato o político que esteve a encaminhar o nome dos comparsas no lugar. Tem que dar uma pontinha, tem que dar uma pontinha. Porque o político teve muito esforço, teve que se esforçar para de fato ali a obra se realizar. Aí a empresa grande passou de fato a se consorciar, se resolveram se juntar, achando que isso iria melhorar. Sabe a lei do engano? Aí só fez piorar. Quanto mais consórcio eles estiveram a criar, mais eles tiveram que pagar para, de fato, em cada estado trabalhar. Quando eles viram que era bom de fato, deixar empresa grande ali, sempre a direcionar o rumo que a obra iria tomar, foi o que bastou para essa gente se despreocupar. Secretário não precisa, de fato, investigar, sim, analisar, é buscar um entendimento do que é melhor para o lugar. Não, a empresa grande tem que, de fato, mandar todo o projeto para, de fato, ali se aprovar. Aí os comparsas vão se juntar e aí pronto. Pense no inferno que é trabalhar. Aí você tem que de fato calcular o preço da obra do lugar. As empresas que vão se apresentar de fato para o material ali se comprar, já está de fato ali também prontinha para faturar, porque também tem a parte para pagar. Aí pense de fato que um lápis costuma custar uma fortuna no lugar. Aí a empresa grande vai ter que de fato calcular em cima de um valor que já está super, hiper caro no lugar. Aí você imagina aquelas pequenas bibocas, sim, que vive, que vive de fato de vender um parafuso aqui, um parafuso acolá, tendo mesmo que rastejar. Porque quando eles vão comprar muito material que esteve a se estragar dentro desse malote da pequena biboca vai entrar.
Aí ele vai comprar uma caixa de parafuso, uma caixa de parafuso, e aí ele vai encontrar parafuso em desuso, um aqui e outro acolá. Mas a própria caixa vai de fato falar que é comum, a própria máquina costuma de fato mastigar. Aí é um prejuízo e tanto, porque você precisa uma parte descartar, mas você esteve a pagar por 100 parafusos, 100 parafusos. Aí se você der azar, muitas vezes até 30 você vai de fato descartar. Aí você faz promoção para o cliente de fato levar uma certa quantidade de parafuso. Sim, para nenhum prejuízo ali ficar. Porque se chegar a vender 10 parafusos, o cliente vai olhar. Aí é mais fácil você dar desconto. Sim, se a pequena empresa é comigo comprar, eu vou dar desconto. Aí eu vou o material repassar. E assim o mercado esteve a caminhar. Num prejuízo e tanto no lugar. Num prejuízo e tanto. E tudo, porque nós resolvemos de fato criar um sistema público para a gente se beneficiar. A questão é que não existe benefício nenhum em nenhum lugar quando a minha própria vida eu não consigo levar. E eu tenho que muitas vezes usar colete à prova de bala para simplesmente estar no lugar onde eu digo representar. Porque próprio traficante pode me alvejar. Se eu não acordar em pagar o valor que ele esteve a solicitar. E eu sou incapaz de denunciar, porque eu sei que eu estou de fato apenas a provar do veneno que eu mesmo fiz questão de alimentar. Assim, partido político sempre vai usar qualquer coisa, para isso continuar. Olha, a coisa é assim. Um dia eu preciso matar. É o preço que eu tenho que pagar para eu continuar, sim, naquele lugar. Eu vou suar, o coração vai disparar, eu vou me apavorar. E o primeiro tiro eu vou dar. Alguns dias eu vou lamentar. Eu vou até falar, não, uma coisa é roubar, é traficar, é dedurar. Ai, meu Deus, mas matar. Aí não durmo, choro, aquela coisa me angustiar. Aí vem de novo. Olha, é preciso de fato você provar para você mesmo que você é capaz de qualquer coisa realizar. O chefe disse que tem para você um bom lugar, mas desse jeito não dá. Aí você vai ter que de fato mais uma vez atirar. Aí você atira em um, não, eu vou atirar em dois para me livrar. Tira em dois. Daqui a pouco você matou 5, 10, nem vai mais o retrovisor usar. É a mesma coisa com tudo nesse lugar. É a mesma coisa. Assim nós passamos de fato a desconsiderar a dor do outro. A gente vai entrar no hospital
e ver a calamidade que está lá e a gente não vai se importar. Nenhum centavo a gente de fato vai enviar. A gente vai usar apenas aquelas pessoas que estão lá. Para muito voto a gente ganhar. E depois a gente vai simplesmente abandonar. Porque a gente sabe que a coisa vai se dar com o outro. Se eu vacilar, o outro vai tomar o meu lugar. É a desumanidade absoluta. É a desumanidade. Essas pessoas se afastaram tanto do conceito de humanidade que elas mesmas não conseguem nem mesmo falar a verdade. Justificam o tempo todo a insanidade. Por isso, eu posso viver com a minha verdade. E eu jamais me distanciaria da minha realidade. Eu posso, de fato, escutar aquelas pessoas falando palavrão mesmo. Você precisa estar na condição que a pessoa tem para lhe ofertar. Mas eu não gosto mesmo de palavrões, aí nem gosto de escutar. Mas se aqui eu preciso de fato, pelo menos deixar claro que aquela pessoa o tempo todo esteve a sua identidade, traçar com palavrão, para ninguém lhe prejudicar, eu preciso de fato, ao menos, deixar minha boca falar para ela ter o entendimento de que eu estava a escutar todo o palavrão que ela estava falando. Então me desculpe mesmo. Ter que usar algumas vezes coisas que eu jamais estive de fato a realizar na minha vida particular. Isso não quer dizer que eu não possa de fato a leitura realizar. Vou respeitar cada um com o seu próprio jeito particular. Pai fala palavrão o tempo todo. Mas é o meu gosto particular, eu nunca estive a gostar. Portanto, minha gente, aqui está uma leitura bem difícil. Não é fácil no necrotério entrar, mas é preciso a gente, de fato, assim realizar. Bom dia.